Boa noite a todos. Hoje a nossa classe está repleta de pessoas aqui na igreja. Muito bom que você veio, que você está aqui para participar conosco deste momento importante dos nossos domingos, né? E eu sei que alguns esqueceram, mas outros se lembraram que hoje nós começamos o nosso programa, o nosso culto às 19 horas. E a partir de hoje, todos os domingos serão às 19 horas. Nós estávamos iniciando às 18 porque nós tínhamos aí um decreto municipal, nós teríamos que acabar o culto mais cedo, né? Até às 8 horas. Mas agora, como nós não temos mais essa prerrogativa aqui no nosso município, nós iremos começar os nossos cultos de domingo às 19 horas, tá bom? Para quem esqueceu e chegou um pouquinho mais cedo, teve que esperar um pouquinho. Mas você é bem-vindo aqui conosco, você que está em casa também, tá bom? É bem-vindo conosco para mais um estudo da Palavra de Deus neste domingo, neste primeiro dia da semana. E lembrando a você que nós seguimos este guia, ouvindo a voz de Deus, nós já estamos no 24º estudo, caminhando para o finalzinho, mas ainda tem tempo de você pedir o seu guia, pedir o instrutor bíblico, nós enviaremos para você, ou vamos até a sua casa te ajudar a entender as verdades da Palavra de Deus. E aí nós vamos então para o nosso 24º estudo, que fala sobre os princípios da vida cristã. E eu vou chamar o nosso professor aqui, porque eu vou fazer uma ou duas perguntinhas para ele só hoje, porque ele tem muita coisa para falar em relação a isso, tá? Boa noite, professor. Boa noite, Aline. Boa noite, vocês que estão aqui, você que está em casa, boa noite. Deixa eu só falar uma verdade aqui. Diga. Ó, passou para 7 horas, sabe por quê? Estava difícil de acordar a Aline para estar aqui às 6. Aí nós tivemos que passar para 7, falei, ué, que coisa, né, Aline? Ou não? Gente, mas eu chegava, né? Todo mundo me encontrava aqui às 18, Aí tu né? não era você, não era eu? Será, Aline? Pode ser, eu acho que tem. Ele tem mais cara de dorminhoco. Olha, vê se ele não está com o rostinho A idade deixa a gente com vontade das 7, 8 horas, 9 horas, né? É isso. Mas que bom, né? Estamos voltando Sim. de novo à normalidade. Vai ser muito bom, né? Você em casa, nós aqui também. Mas eu vou falar a verdade, eu era apaixonado por aquele horário, sabia? Era? É porque a gente vai chegando numa idade que dá 8 horas a gente já está roncando. Sei. Aí eu chegava em casa, 9 horas, já dormia rapidinho. Mas agora o que você faz? Dorme um pouquinho antes? Ah, aí tá. foge o sono e vem às 19, Então tá né? bom. Fica tudo certo, viu? Então tá joia. Professor, olha, a gente está indo para o final dos nossos estudos dessa temporada 2021, né? Porque 2022 tem mais, tá bom? E hoje tem um tema importante que fala sobre princípios da vida cristã. Nós aprendemos ao longo destes domingos muitos princípios da vida cristã. Hoje nós vamos sintetizar, relembrar e trazer aqui algumas outras situações que ainda não foram citadas. Porque eu entendo o seguinte, veja se nós estamos pensando corretamente. Nós estudamos vários temas e domingo passado foi o dia da entrega, certo? Foi o dia do batismo. E o dia do batismo, o batismo quer dizer o quê? Um novo nascimento. E a partir do momento que a gente nasce em Jesus, nós precisamos ter algumas práticas diferentes. É isso? Isso. A pergunta é, o que fazer a partir de agora? Isso. E por que nós fazemos a partir de agora? Meia resposta já foi dada. Porque nós somos novas criaturas em Jesus. Nós temos atitudes diferentes das pessoas que ainda não conheceram e nem se entregaram a Jesus através do batismo, certo? Isso aí. E o nosso professor, como ele é muito didático, ele gosta de conversar com vocês. Em 2 domingos... Fala mais que pode, né? Fala mais que a boca pode, Isso. Fala mais que os dentes que tem na boca. Também. Em 2 domingos ele vai trazer para você e para mim e para você que está em casa quais são os princípios da vida cristã. O que eu devo fazer a partir de agora que sou uma nova criatura? Eu como a mesma coisa? Boa pergunta. Visto a mesma roupa? Boa pergunta. Vou aos mesmos lugares? Excelente pergunta. Então, deixa para o professor. Se ele não responder essas 3 e mais, vocês podem cobrar dele, dei viu? pelo menos uns 3, 4, 5, 6, 10 domingos, né? Para responder tudo, né? Não, assim, ó, a vida cristã nossa, ela é uma vida de aprendizado, né? Nós não vamos responder tudo em 2 domingos. Vamos ver que o estudo ele é bem sucinto, porque eu tenho um amigo meu que ele diz o seguinte:
o que mais tem nesse mundo, assim, o que mais tem, são pessoas que não têm o que a gente chama de semancol. Sabe o que é semancol, né? Uhum. Aquela pessoa que ela não tem senso de ver a realidade das coisas. E a Bíblia ela é muito interessante, eu acho legal, que ela vai dando o remédio para semancol conta-gotas. Ela vai ensinando eu pouquinho aos pouquinhos. Se eu tenho real sentido, se eu tenho verdadeira decisão de seguir a Jesus, Jesus vai me ensinando aos poucos a roupa que eu tenho que vestir, o que eu tenho que usar, o que eu tenho que parar de usar, o que eu tenho que fazer. E a gente vai pensar o seguinte, que a Bíblia é muito mais o que eu posso do que eu não posso. Com certeza. Você vai ver que é interessante isso. Então, no nosso estudo, que a gente vai fazer hoje e no domingo que vem, é só um preâmbulo do início de uma caminhada que a gente faz com Cristo Jesus. Mas seus alunos são bem inteligentes, eu vou dizer por quê. Não, aqui só tem... Eu acho que a única pessoa aqui que é meio burrinho aqui, eu acho que é eu. Mas você me ensina depois que eu passo para eles direitinho. Mas ele foi colocado na posição de professor, porque geralmente quem ensina aprende quantas vezes mais? Ah, tá, isso aí. Pelo agora. menos 2, né? Então, já que ele não está tão inteligente assim, ele veio para ser professor, porque daí ele vai falando e vai relembrando. Mas os seus alunos, eu digo que eles estão muito inteligentes, porque muitos deles, se não a maioria, estão aqui todos os domingos, interessados em aprender. Então, significa que conta-gotas eles já estão aprendendo. Não, o que a gente costuma dizer, quando eu usei essa frase, por que a gente usa essa frase? Porque, assim, para o ser humano, eu digo o ser humano, não estou dizendo eu ou você, o ser humano não gosta de mudança. O ser humano não gosta de nada novo. Sim. E o ser humano gosta de ficar na mesmice, certo? Então, o que acontece? A gente, de forma da teimosia, teimosamente, a gente gosta de permanecer onde está. E a Bíblia, ela mexe com isso. E quando ela mexe com isso, ela mexe de pouquinho. Ela vai ali, ajeitando aqui, ajeitando ali. E é bom assim. Deus não quer uma mudança radical. Mudança radical, Deus quer em algumas coisas, alguns pontos. Alguns outros pontos, Deus quer que eu vá crescendo. E tanto isso que eu queria que você já fosse abrindo a sua Bíblia, que é um tema que nós vamos ler já de início, que é João 4, verso 14. João 4, verso 14. Para a gente entender essa questão de como Deus trabalha aos poucos. Mas, para isso, eu preciso fazer uma coisa, entender que, a partir do momento que eu aceito a Cristo, eu não posso ser a mesma pessoa. Sim. Entende? É o que a Bíblia, o tempo inteiro, ela me chama. Eu não posso permanecer, não posso ficar sendo o mesmo indivíduo que eu era. O Jefferson Brigão tem que deixar de ser? Brigão. O Jefferson falador fiado tem que pagar agora, né? O mais rápido Porque possível. fiado não, só amanhã, né? Tem as plaquinhas, né? Fiado só amanhã. Entende? Então, assim, essas coisas que a Bíblia e o Espírito Santo vai trabalhando aos poucos comigo e com cada um de nós, né? Então, abra sua Bíblia, antes da gente, já a gente vai orar, mas só para a gente já começar, né? João, capítulo 4, verso 14. Mais alguma pergunta, Aline? Eu tenho. Antes da oração, eu queria que você depois respondesse para eles, você já começou a responder, até quando nós vamos crescer na vida cristã? Mas deixa para o final, tá? Na cristã, né? Na cristã. Tem uns que tá cresceram bom? mais na física, eu cresci menos. Mas na Você cristã, cresceu mais do que eu. nós temos oportunidade de crescer todos numa estatura muito grande. Mas depois você vai responder para eles até quando nós iremos crescer. Nosso que vai ajudar isso demais. Muito bem. Então, Vamos pode ler orar? para nós orarmos. Querido Papai do Céu, é muito bom nós estarmos aqui e a gente fica tão feliz com os nossos amigos que sempre estão conosco. Já fazem parte da nossa vida, já fazem parte da tua adoração aqui na sua casa. Que o Senhor os abençoe, abençoe os familiares deles, aonde quer que se encontrem. Por favor, ó Deus, abençoe os enfermos, os médicos que cuidam deles, os enfermeiros, todos que cuidam na área de saúde, quer seja desde a pequena limpeza, que isso faz parte demais para que eles permaneçam bem, até os médicos, até os familiares, todos, esteja presente com todos, Deus. Esteja com a Tua palavra, que ela alcance o coração de todos os necessitados. E todas as nossas pregações que estão gravadas, que cheguem ao coração das pessoas e que elas entreguem a vida a Ti. É que eu rogo em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, crescimento, né, Aline? Vida cristã,
princípios da vida cristã. Em João 4, verso 14, diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando a gente fala de princípios cristãos, quando a gente fala de crescimento, que a Aline falou muito bem, até quando, qual a estatura, a gente percebe que é uma estatura que ela é constante, um crescimento constante, não para, é uma fonte de água que jorra. Quando chove muito, o que acontece com as fontes de água? Crescem, dão volumes. Eu fui visitar uns 2, 3 anos atrás, Capitólio, acho um pouquinho mais, e nós fomos num lugar que eu acho lindo, que é Paraíso Perdido. E nós chegamos lá um dia depois, que deu uma chuva, e a água veio arrastando tudo que tinha. Tinha uns cabos de aço, corrente, arrastou tudo, como se fosse assim, papel. Isso é quando a torrente de água, ela transborda. E esse texto diz que quando eu e Jesus fazemos parte de um relacionamento pessoal, as águas que Jesus coloca em nós, elas se tornarão águas vivas. O que isso quer dizer? Eu e Jesus vamos viver uma mudança constante. Se Jesus ele é real, ele vai ser real e as pessoas serão reais, verão isso em mim, Cristo de forma real. E o estudo de hoje, quando fala de princípios da vida cristã, o que ele quer me ensinar, o estudo de hoje, é tudo o que a gente aprendeu até agora. Só que de uma forma mais assim sucinta, cada pergunta vai responder um tema. A gente vai ver assim que quando eu aceito a Cristo, entrego minha vida para Ele, renasço, ou seja, nasço uma nova criatura em Cristo Jesus, os meus procedimentos são outros, certo? E a gente vai agir de forma diferente. Então, o nosso estudo todo é esse. E nós vamos agir de forma progressiva. Por que é importante a gente entender aquela questão de percebermos o que é certo ou errado? Por que eu digo percebermos? Porque às vezes a gente é tão acostumado com o errado que é difícil a gente entender o certo. E a Bíblia, quando ela começa a abrir os meus olhos, isso cria confusão. Então eu tenho que permitir que Deus e a palavra de Deus, que a gente sempre insiste, que a palavra de Deus ela seja real e se torne real. E ela se tornando real em mim, ficará mais fácil eu ver o que Deus pediu e o que Deus deseja e fazê-lo. Tá certo? Então, hoje a gente vai entender princípios. O que são princípios? São conceitos normativos, tirados da palavra de Deus, que vão guiar, fazer da minha vida uma vida mais semelhante à que Jesus quer que eu e você vivamos. Tá certo? Então, vamos lá? Vocês estão aí com o estudo de vocês. Eu estou com as minhas perguntinhas aqui. Tá certo? Eu vou deixar aqui minha Bíblia. Hoje eu não gosto muito daquele negócio de púlpito, porque às vezes eu quero tropeço nele, aí dá problema, tá certo? Vamos lá, primeira pergunta. Que práticas frequentes contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e crescimento espiritual do crente? Vamos lá, o Jefferson conheceu Jesus, se batizou, acabou? É só isso? Estou salvo? Aí dizem uma vez salvo, salvo para sempre, é isso mesmo? Paulo fala assim, você que está salvo, cuida para que ninguém tome a tua coroa. E ele vai mais adiante, ele diz assim, eu, Paulo, que ensinei a muitos, falei de Cristo para muitos, eu tenho que cuidar porque muitos podem estar no céu e eu não. Por isso que eu tenho que tomar cuidado. Essa pergunta 1, a gente vai perceber coisas que nós devemos fazer para que permaneçamos crescendo firmes e crescendo como águas vivas, que Jesus entrou na minha vida e eu de forma abundante vou jorrar água viva e vou influenciar o meio em que vivo. Olha só o que está escrito em João capítulo 5, verso 39. E eu intercalei com alguns textos de Ellen White, para a gente entender de forma mais expressiva. João 5,39 diz assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quer ser um crente vitorioso? Quer ser um filho de Deus vitorioso? Eu vou dizer para você, às vezes é complicado estudar a Bíblia diariamente. Sabe por quê? Tem um serzinho danadinho
enrolado no cego, filha da mãe, ele não tem mais não, chamado Satanás. Aquilo fica te botando sono para você acordar atrasado. Trabalho demais para você não ter tempo. Televisão demais para você não se importar com a Bíblia. Celular demais e internet para você ficar tão emocionado com aquilo que não tenha mais razão para a palavra de Deus. Que a gente acaba esquecendo de examinar as Escrituras. E quando ele vence a gente nisso, pouco tempo, o bom crente se torna um descrente. Sabia disso? O estudo da palavra de Deus é uma das coisas, assim, é a principal coisa que o ser humano tem que fazer. Principal atividade diária minha e sua. Ah, Jefferson, mas eu tenho dificuldade. Meu, para 5 segundos. Pega um texto. Ellen White, ela diz assim, ó, um texto, um verso, bem lido, colocado na cabeça, e durante o dia inteiro, relembrado, é muito melhor do que 3, 4, 5, 6, 7 capítulos lidos. Ah, eu fiz um ano bíblico esse ano, estudei. É que nem o pessoal que está na lição de ontem, né? É que nem alguém pega Tost, 1.500 páginas, lê em 3 dias, você chega para o cara e pergunta, como é que você leu? Ah, o livro falava sobre a Rússia. Que falava sobre a Rússia? Quer dizer, leu, não entendeu? Nada. Então é preferível você pegar 5 minutos, 3 minutos, pegar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ficar o dia inteiro pensando naquilo, sabe? Isso Jesus disse, chama de examinai as Escrituras. Então, o primeiro ponto que Jesus quer que eu faça, para que eu permaneça fiel, é o quê? Estudar a Bíblia todos os dias. Ah, quem consegue estudar bastante, amém, quanto mais melhor. Quem estudar pouco, mas bem estudado, amém. E daqui a pouco vai estar estudando um pouquinho mais, vai ficar chique, vai ficar muito sabido, mais inteligente que a Aline, e vai ficar 10. Vocês entendem? Estudem as Escrituras. E olha só que texto fantástico. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina. E não há nada mais apropriado para vigorizar a mente e fortalecer o intelecto do que o estudo da palavra de Deus. Não há outro livro que seja tão poderoso para elevar os pensamentos e dar vigor às faculdades como as vastas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, prestem atenção, isso é para mim. Os homens teriam uma grandeza de entendimento, uma nobreza de caráter e uma firmeza de propósito que raramente se vê nesses tempos. Quando você vai para os grandes gênios da história, vocês vão ver que todos eles eram assíduos leitores da Bíblia. Aí você vê esse bando de anta que nós somos hoje. Tudo leitor de gibi. Vocês estão entendendo? Coisa que só tira sabedoria, não acresce nada. E aqui vem dizendo, se nós fizéssemos da palavra de Deus como aqueles outros faziam, e fizeram. Outra prática que fortalece, Colossenses 4:2. Vamos lá, Colossenses 4:2, vamos ver o que está escrito lá? Colossenses 4:2, opa! Olha que conselho. O primeiro, ler a palavra de Deus todos os dias. E olha esse, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Sabe o que Paulo está falando aos Colossenses? Orem, por favor, orem. Lembra que a gente já vem falando desde o primeiro estudo? Quando eu leio a palavra de Deus, é Deus olhando para os meus olhos e falando comigo. Quando eu me ajoelho e oro, é eu olhando para os olhos de Deus e falando com Deus. Agora, o que é o interessante? A oração ela não pode ser uma coisa que eu conheço como, vou tentar mudar a palavra, eu tenho ela aqui, mas me ajuda assim, como algo mecânico. Aquelas mesmas palavras, sabe? Converse com Deus como se você estivesse conversando com um amigo, nunca esquecendo, não é qualquer amigo. Para chegar para Deus, como ensina às vezes, esquece, Deus é Deus. Nunca devemos esquecer isso, mas é um Deus amigo,
que eu possa abrir o meu coração para Ele. E não preciso, se eu puder, melhor, estar de joelho. Posso orar no meu trabalho, posso orar enquanto limpo a casa, posso orar enquanto eu estiver no trânsito, caminhando, enquanto eu estiver numa fila de banco, quando eu estiver... Vocês estão entendendo? Eu posso orar a Deus em qualquer instante. A oração é que vai fazer com que eu permaneça com Deus o dia inteiro. A palavra de Deus, ela dá o início do dia. A oração, ela me segue até o fim do dia. Então, Colossenses diz que ter uma vida de oração. E olha o que diz aqui, mensagem aos jovens, diz: a oração é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir, e a saúde da alma ser conservada. A oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculos da vida religiosa. Quer ser um cristão de verdade? Quer ser um crente de verdade? Ore, leia a palavra de Deus. São os dois principais pilares para que você seja forte, para que você permaneça aquela entrega que você fez para Cristo e que Satanás não tenha poder sobre você. Hebreus 10, 25 diz assim, quer ver? Hebreus fica ali um pouquinho para frente de João ali, tá? Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que Paulo está falando aqui? A gente crê que esse autor de Hebreus é Paulo. Que ele está dizendo o seguinte: vocês já ouviram falar assim desses crentes desigrejados? Eu sou crente, mas eu adoro lá em casa. Já tem uns caras assim, não tem? Caboquinho até divertido. Eu fico assistindo lá em casa. Olha o conselho da Bíblia. Vocês já viram lenha? Alguém que já botou fogo aí na rua e... em pau, assim, em fogão, em fogueira de São João, em fogueira de dezembro, tem uns que botam fogueira o ano inteiro. Já botou? Quando você bota um pau sozinho, o fogo vai? Bota 2 lenhazinhas, já melhora? Se bota um monte de pau, de graveto, o troço vai, não vai? É isso que a Bíblia fala. Sabe, desculpa eu falar isso aqui para você de forma bem aberta. Esse negócio de que, o que importa é o coração, eu adoro lá em casa, é coisa de crente sem vergonha. É crente egoísta, orgulhoso. Acha que Deus tem um formato do travesseiro dele e do colchão da bunda, onde bota formada a bunda dele no sofá, e o Deus é dele. É aquele crente que ele acha que na vida religiosa dele, ele não pode se incomodar com os defeitos do irmão. Vocês estão entendendo? Ele não pode aprender a perdoar, porque ele não quer. Ele prefere ficar longe do fogo para se esquentar, porque quando a gente está no meio do fogo, sabe o que acontece? O fogo, ele destrói tudo que vem junto com a lenha, a casca que às vezes está suja, não é assim? Os bichinhos que às vezes vêm, a palhazinha que vem, o fogo destrói tudo. E quando eu estou em convívio com os meus irmãos, o fogo do Espírito Santo vai queimando os defeitos de caráter que eu tenho, vai queimando os defeitos de caráter que vocês têm. Vocês estão entendendo? E vai criando uma harmonia, todos vão daqui a pouco tendo brasa, vão se acendendo, vão se amando, vão chegando à perfeição que Cristo quer para atingirmos o céu. Por isso que a Bíblia aconselha a convivência religiosa. Você não vai ser salvo em casa, você não vai ser salvo sozinho. Se você tem um problema que você não pode vir aqui, Deus vai estar lá com você. Agora, se você negligencia o ambiente da religião, o ambiente da adoração, você não tem desculpa com Deus. Isso não existe na Bíblia. Crente, sozinho, salvo, não existe na Bíblia. Só se eu tiver algum problema. Se eu tiver uma, sei lá, qual que doença é que... Feiura pega. Aline, você que é médica? A Aline disse que pega, a minha pega. Tudo bem, aí fica em casa. Fora isso... o convívio comigo e com os irmãos é importante. Por quê? Ellen White, ela fala uma coisa. Está aqui sim. A resposta é frequentar os cultos da igreja. Mas olha que interessante que Ellen White fala. Como Satanás se alegra, vou usar a palavra alegra, tá? Se alcançasse o êxito em seus esforços de penetrar no meio deste povo. Que povo? O povo que prega a palavra de Deus.
e desorganizar a obra num tempo em que a organização integral é essencial e constitui a maior força para evitar os levantes espúrios e refutar pretensões não abandonadas na palavra de Deus. Ela quer dizer o seguinte: Satanás fica alegre quando ele consegue fazer com que as pessoas fiquem contra a igreja, sabe? Não vou lá por causa daquele caboclo que é feio, por causa daquele lá, papapá. Sabe por quê? Porque a igreja é a única instituição de Deus contra o espúrio, quer dizer o seguinte, contra as mentiras que ele tem colocado. A igreja é a autora da pregação da verdade. Precisamos manter as linhas uniformes para que não haja quebra do sistema da organização e ordem que se ergueu por meio do sábio, cuidadoso labor. Deus instituiu a igreja do jeito que ela é para pregar o evangelho. Lembra que nós falamos da igreja verdadeira? A igreja verdadeira tem que estar presente em todo mundo, porque ela tem um evangelho a ser pregado em todo mundo. Caboclo lá em casa não prega nada. Comunhão. Marcos 5, 18, 20. Vamos ver o que diz? Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para casa, volta para os que são seus. E continuou: anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiraram. Essa história é fantástica. Sabe o que acontece quando você pega, se batiza, quando você lê a palavra de Deus, quando você ora, sabe, algo começa a mudar na tua vida, quando você congrega com os irmãos, quando você prega o evangelho. Sabe por que é bom pregar o evangelho? Eu vou contar uma coisa. Vem cá, Elaine, você tem uma cara de quem não... Vem cá, não vou falar não, os irmãos vão ver lá na internet. De quem bate no Serginho também, vem cá. Elaine, vem cá. Elaine, vem cá. Elaine, você toca bonito, violino, tal, certo. Se você tocar violino dentro de casa, adianta alguma coisa? Para você sim, mas assim, para as outras pessoas, esse teu dom vale alguma coisa? Não. Tá. E se você for egoísta, tocar bem assim, só numa igreja fechadinha, entre 4 quadradinhos assim, só nós aqui, vale alguma coisa? Também não. Tem que ser tocado para onde? Para a honra e glória de Deus. Em todos os lugares. Amém. Vocês entendem? Você ser um crente dentro de uma igreja não resolve. Você ser um crente em casa, só dentro de casa, é bom, mas não resolve. Quando você conhece Jesus Cristo, você lê a palavra de Deus, você ora. Quando você tem comunhão com os irmãos, teu coração vai ferver tanto, que você vai querer sair por aí, fazer o que Jesus falou. Falou para que o endemoniado, vai lá, prega, por favor, fala para a tua família, fala para os teus vizinhos, fala para os teus amigos, fala para a cidade. E se você continuar lendo, você vai ver que no próximo capítulo, quando Jesus volta para Decápolis, a Bíblia diz que uma grande multidão esperava Jesus. E quem é que foi que pregou? 2 endemoniados. Vocês estão entendendo? Quer ser um crente diferente, aquele que aceita Jesus Cristo, nunca vai ser egoísta, vai falar de Jesus. E olha que Serviço Cristão, página 9, Ellen White fala: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Não existe. Se você encontrar um crente 007, sabe aquele detetive que ninguém sabe que ele é? Olha, 007 também, né? Espião, como é que fala? Espião secreto, detetive secreto. Dá um pau nele, que não é crente não. Porque o crente verdadeiro, ele vai amar falar da palavra de Deus. Tá bom? Entender esse iniciozinho? A oração é importante, a leitura da palavra de Deus, a comunhão é importante, o pregar a palavra de Deus é importante, certo? Isso leva ao crescimento. Como devemos viver as horas do sábado? Jefferson, conheci a palavra de Deus. Agora eu sei sobre o sábado. Como eu vou viver? Existe um texto que meu pai fala o seguinte: se todo mundo entender esse texto, não tem mais problema nenhum. É bem pequenininho, mas é complicado. Ó. Se desviares o pé de profanar o sábado, lê só para mim esses negócios. De cuidar do quê? De quê?
dos teus próprios, no meu santo dia. Se chamares o sábado de deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares seguindo, não, opa, como é que está escrito ali? Vai, leem junto. Não. Meu pai fala, é só 3 coisinhas que Deus pede. Olha, 3 coisinhas. Não cuidar dos teus próprios interesses. Não seguir os teus e não fazer a tua vontade. Se você não fizer essas 3 coisas no sábado, está ótimo. E continua, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Indo a Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jefferson, o que se faz no sábado? Continuou, e desceu a Cafarnaum, cidade de Galiléia, e os ensinava onde? Na sinagoga, que dia? Nos sábados. Então, como deve viver o cristão nas horas de sábado? Adorando a Deus e servindo o seu próximo. Eu fiz uma coisa aqui, uma listinha, é muito mais, mas só para a gente ter uma ideia, assim, coisas que se deve e não se deve fazer no sábado, achei muito interessante isso aqui, olha, não comprar, vender, ou se envolver em qualquer tipo de negócio. Lembra aquelas 3 regrinhas lá de Isaías? Não seguir o seu próprio caminho, não fazer a sua própria vontade, nada do seu interesse. Está aqui. Não exercer nenhum trabalho secular ou algo que possa ser feito em qualquer outro dia da semana. Preparar as atividades caseiras na sexta-feira. Deixar a casa bonita para o sábado. Nunca se esquecer que o maior objetivo do sábado é ter mais tempo para quem? Para estar com Cristo, num relacionamento mais íntimo através do estudo da Bíblia e da oração. É um dia para louvar e adorar a Deus na igreja, na casa de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Hebreus que a gente tem que ter comunhão entre os irmãos. É um dia para apreciar o convívio dos irmãos em Cristo. É um dia dedicado à família. A gente tem tão pouco tempo da família para a família durante a semana, e esse dia é um dia legal para isso, certo? É um dia para a gente ter mais acesso à família, para a gente orar mais com a família, passear, está ali embaixo também, quer ver? Ó? É o dia propício para apreciar a criação de Deus através da natureza. Levar os meninos para ver capim, boi, bicho, elefante, certo? Só não deixa ver a tia Aline, né, porque esse cara de brava vai assustar os meninos. Mas os restos deixa ver tudo, certo? É um dia para fazer o bem a si e aos outros. Vocês entendem que dia maravilhoso pode ser o dia de sábado? Não é um dia de não, não, não. É um dia de sim, sim, sim. Pode fazer um monte de coisa. Tem mais uns 30 ali embaixo. Outro dia eu trago para vocês, tá? Senão daqui a pouco o Elton vai bater, né, Elton? Está na hora de parar já, né? Isso aí, Elton. Como devem os membros da igreja se portar em relação aos seus irmãos? Aline, por causa de você, eu tinha que botar essa pergunta aí. Vamos ver. Efésios, Gálatas, vamos lá, vamos estudar lá, vamos lá. Efésios 4, 25. Por isso, deixando o quê? A mentira, fale cada um o quê? A verdade com o seu próximo, porque somos membros de um, como é? Como é que é mesmo? Uns dos outros. Olha que interessante. E eu sei que isso não acontece na igreja de Deus. Mas se eu falar mal do meu irmão, vou estar falando mal de quem? De mim. Mal de mim. Porque o cara tem que ser muito idiota para frequentar uma igreja que só tem gente que não presta, ele é só o cara bom. O pastor não presta, os irmãos não prestam, é tudo ruim, fofoqueiro. Só ele que é o bom. O cara tem que ser muito besta para ir numa igreja dessa. Por isso que a Bíblia diz, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Se eu falo da igreja, eu estou falando também de quem? De mim. Porque eu sou um hipócrita que vou num lugar que só tem gente que não presta. Vocês estão entendendo?
Então, cuida. Quando se tiver alguém que fala muito, eu sei que não existe isso aqui. Na China, pode ser porque lá o país é comunista, pode ser que tenha. Aqui não. Mas se tiver, cartão vermelho para esse caboclo, tá? Vamos lá, Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fosse chamado à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Não é para ficar se aproveitando. Aqui não acontece isso, nem na China acontece isso. Mas é para a gente servir, ser servido pouco, mas servir muito por amor. Isso é igreja, isso é comunidade de Cristo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, olha, quando você pegar alguém fazendo alguma coisa errada, haja com carinho e com amor. Não faz que nem a Aline, não. Seja diferente. Ela bota ainda no jornal O Tempo, é o sinal da cidade, né? O Jefferson fez isso aqui, irmãos, eu vi. Faz isso não, Aline. Eu falo para a Aline, isso não é coisa para que crente faz, não. O que ele está dizendo aqui? Agir com amor. Sabe por quê? A gente tem um senso de justiça, o ser humano. Nós somos assim. Nós temos um senso de justiça muito apurado. Sabe qual que é o nosso senso de justiça? Eu posso falar mal do meu irmão, eu posso xingar o meu irmão, eu posso bater no meu irmão. E se o meu irmão fizer isso comigo? Esse é o nosso senso de justiça. Então, se a gente pegar alguém fazendo alguma coisa que eu faço, ele não pode fazer, mas eu posso. Então, o que está dizendo ali? Tenhamos amor. Olhemos para Cristo. Eu sei que isso não acontece aqui, mas por que eu gosto de usar esse texto aqui como igreja? Mas é para dentro de casa, com o filho, com a esposa, com o amigo, com o vizinho, na escola. Sempre que a gente pegar alguma pessoa fazendo uma coisa que eu acho errado, abraça o caboclo. Fala, meu amigo, eu já errei assim também. Posso orar por você? Posso ajudar você a vencer esse pecado? Posso ajudar você a vencer esse momento que você está passando? E se alguém chegar para você, te abraçar e falar assim, cara, eu vou dizer para você o seguinte, alguns aqui já me conhecem, eu tenho um problema terrível, terrível. Algumas coisas eu faço, eu só vou ver que eu fiz 30 segundos depois que eu fiz a besteira. Aí já é tarde. Mas graças a Deus e a misericórdia, que algumas pessoas entendem e me perdoam, eu sei que é difícil. E Deus, Ele pede a mesma coisa para você. Às vezes você vai ser essa pessoa explosiva, ou às vezes você vai ser a pessoa que vai ter que perdoar. O que Deus fala? Faça tudo isso mediante ao amor. Entende? O amor tem que ser o alvo principal. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sabe por que Paulo bate nessa tecla? Eu vou dizer qual que é o maior pecado que às vezes acontece. Eu vou contar de um crentão. É verdade isso aqui, tá? O pastor Bulhão estava numa cidade fazendo evangelismo. Acabou o sábado, ele querendo ir embora. E a irmã não ia embora de jeito nenhum. Pegou os filhos, tacou os filhos, juntou os filhos, botou no banco e não ia embora, não. O pastor Bulhão olhava para o negócio, mas que não, o cara falava pastor Bulhão, mas quase uma hora do pastor. Porque o pastor falava muito e a gente ficava lá, vocês lembram disso? Se ele ficava até 10 horas da noite, nós estávamos lá, porque fala bonito, olha na internet, pastor Bulhão, vocês vão gostar dele. Aí o pastor Bulhão foi falar com a mulher e ela assim, pastor, eu quero morar na igreja. Mas como assim, irmã? A igreja não pode ser uma casa. Não, eu quero morar na igreja. Mas por quê? Pastor, o meu marido em casa parece o diabo, mas aqui na igreja é Deus. O homem é outro. E eu só tenho esse marido na igreja, eu quero morar na igreja. Por amor de Deus. Você que está me assistindo em casa, você que está aqui. As pessoas, às vezes, a rica Mike, porque eu tenho uma cara de atrapalhada, certo? De cara meio atrapalhada. Eles falam, mas Mike, mas teu marido em casa deve ser um bicho, né? Eu apanho da mulher, ela manda em mim, eu lavo a louça,
Eu limpo o chão. Olha, tem um amigo meu também ali, ó, dizendo que ele faz a mesma coisa ali, ó. Depois você vem aqui dar o teu testemunho um dia aqui comigo aqui, tá? Outra coisa, ele vai me ajudar no som e nas câmeras aqui, tá? Está conversado com o Kevin ali, ó. Ele vai ensinar nós dois, porque eu também até hoje não aprendi. Você entende? E lá fora, eu às vezes tenho um jeito assim de ser um cara muito atrapalhado, né? E tem gente que é ao contrário. É muito atrapalhado lá em casa. Eu tive um amigo, Elton, mais 2 minutinhos. Eu tive um amigo que eu fui visitá-lo no Rio Grande do Sul, até a Mike contou esses dias essa história para alguém. A frase mais triste, não foi eu que escutei, depois a Mike me contou, eu quase chorei. Pensa um amigo que eu amava demais. Está morto já, morreu de câncer. E numa viagem que nós fizemos, né, passamos por lá, e a esposa dele chorando falou para minha esposa, olha, a maior tristeza que eu tenho sabendo que o Johnny vai morrer é porque ele não vai me deixar saudade. Eu vou dizer para vocês, como amigo, eu nunca tive um amigo como ele, mas falhava como esposo, a ponto de deixar saudade nos amigos e não deixar saudade na família. Vocês entendem? Princípios da vida cristã começa dentro de casa. Deixe saudade para os seus filhos. Eu vou dizer para vocês, quando eu morrer, eu não quero deixar saudade na igreja de hipótese alguma, nem para os meus irmãos, para ninguém desses. Mas eu quero deixar Mike chorando a ponto de não pensar em outro casamento. Sério? Não quero ninguém dirigindo meu Passat que eu ganhei de presente do Pedro, nem a pau. Vocês estão entendendo? E nem a Belina que o meu sogro vai deixar lá de casamento, que Mike casou. De jeito nenhum. Deixe saudade dentro da tua casa. E Paulo está pedindo para eu deixar saudade dentro da igreja. Sabe? Perdoar as pessoas de coração. Porque vai ter um monte de gente que não presta linguarudo que nem eu, que vai falar mal de mim, eu vou falar mal deles. E nós vamos ter que aprender a se perdoar. Lindo, né? A Bíblia é fantástica. Como devem os membros da igreja se comportar em relação aos seus irmãos, falar a verdade, servir uns aos outros e fazer o bem. Que Deus nos abençoe. Na semana que vem nós vamos finalizar o nosso curso, nossa lição. Queira Deus que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se vocês não aprenderem, a Aline explica depois direitinho, né, Aline? Que Deus abençoe e vamos orar. Querido Papai do Céu, muito obrigado porque o Senhor nos abre o entendimento por intermédio da sua palavra. Aqui é um ser humano defeituoso nas palavras, mas o seu Santo Espírito está aqui trabalhando, e trabalhando também lá em casa e com as pessoas que virão esse vídeo depois. Abençoe cada um de nós. Derrama o seu Santo Espírito. Abra o nosso coração para as verdades e que possamos aceitar a Jesus acima de tudo e entregarmos totalmente a nossa vida para Ele e permitir que Ele nos salve. Por favor, em nome de Jesus. Amém.